Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Olha, o nosso assunto em destaque, previsto para esta segunda-feira, com o nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias, é sobre as implicações aí do ponto de vista do direito para esse novo ECA digital, o Estatuto, Lei FELCA, como ficou conhecida, que traz implicações, sim, jurídicas, para quem não respeita agora a questão aí dos diferentes públicos, e permissões para a rede social. Mas eu não posso deixar de abrir o programa de hoje, quando a gente fala de família, sobre esse feminicídio envolvendo a morte da Deise Barbosa, comandante da Guarda Municipal de Vitória, por inúmeras vezes, Edu, nossa entrevistada. Sexta-feira, inclusive, o prefeito era um dos meus convidados aqui no estúdio e ele tinha um adesivo falando, de que Vitória estava há mais de 600 dias sem ocorrências envolvendo morte de mulheres, de feminicídio na capital. Edu? Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Que notícia triste, não é, Fernanda? Sem dúvida alguma, uma tragédia. Uma tragédia. E é uma pena, Fernanda, a gente não pode deixar de falar sobre isso. A gente tem que discutir o feminicídio. A gente percebe nas redes sociais até uma tentativa de relativização do fenômeno. Gente dizendo, mas as mulheres também matam os homens. Mas são pessoas, não podemos falar em feminicídio, não existe feminicídio, é apenas uma pessoa que matou outra pessoa. Fernanda, a gente precisa falar sim, a gente precisa dar nome aos bois, precisamos sim atentar para um fenômeno que é, na verdade, consequência de uma estruturação histórica. O nosso direito vem corroborando a existência do feminicídio, que surge a partir do momento em que o homem se diz e se julga proprietário do corpo, com capacidade até de dispor sobre a vida das mulheres. Esse fenômeno, e vamos deixar muito claro, Fernanda, o crime especificamente considerado está sendo investigado pelas autoridades competentes, então, evidentemente, a gente não pode fazer um juízo de valor específico, dizer, foi feminicídio, e a gente vai caracterizar sempre o feminicídio como essa situação de matar porque simplesmente o outro é mulher, essa prevalência de força. Supondo que tenha sido isso que tenha ocorrido, e parece que todos os indicadores apontam nessa direção, nós vamos falar historicamente da nossa cultura ocidental, a nossa cultura, por que não dizer, judaico-cristã, que diz que lá no Êxodo, por exemplo, nos mandamentos, está lá, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Lá em Deuteronômio vai dizer que não cobiçarás a mulher do próximo, não desejarás a casa do seu pobre, nem o seu... Fernanda, desde a Bíblia a gente vem vendo essa situação, colocando a mulher comparando com o jumento, com uma casa, como um objeto, como algo que é de propriedade do homem. E isso acabou se incorporando, porque o direito ele acaba sendo um reflexo da cultura. E o direito acabou incorporando isso. Fernanda, o Código Civil de 1916, que antecedeu o atual Código, que é de 2002, listava a mulher casada, a solteira não precisa nem de dizer, mas mesmo a mulher casada, como relativamente incapaz. A mulher precisava de autorização do marido, ou então a representação, e a colocava numa situação similar aos pródigos, aos silvícolas, e dizia que o marido era o chefe da sociedade conjugal, com poderes para administrar os bens do casal e os bens particulares da esposa. Note bem, Fernanda, no Código Civil de 1916,
o marido tinha o poder para administrar, inclusive, os bens que eram só da esposa, os chamados bens próprios, os bens particulares. Era do marido o direito e até dever de fixar o domicílio familiar. E pasme, Fernanda, espero que você esteja sentada. Era do marido o direito de decidir a profissão da mulher. Meu Deus. Olha a profundidade disso. Nós tínhamos uma sociedade efetivamente patriarcal, nós não tínhamos a possibilidade da mulher sair desse contexto. Por quê? Porque nós não tínhamos a possibilidade do divórcio. Algumas mudanças, Fernanda, só vieram com o chamado Estatuto da Mulher Casada em 1962. Fernanda, preste atenção, só agora, praticamente ontem, em 1962, que a mulher veio ter plena capacidade civil. E eu posso garantir que as mães, que as famílias que criaram os que hoje praticam o chamado feminicídio, são pessoas que foram criadas antes de 1962 e ainda tem dentro de si essa cultura do marido como praticamente um sacerdote, mandando em tudo, e dono, não só dono do corpo da mulher, como das escolhas. A mulher sem capacidade de administrar o próprio patrimônio, sem capacidade de escolher a sua profissão, comparada aos silvícolas, como uma pessoa incapaz, relativamente incapaz, só podia praticar atos com a autorização do marido. Isso gera, Fernando, não é como negar que isso gera uma cultura e que isso ainda se espraia até hoje nos alguns homens que se sentem no direito de mandar, de escolher o destino da mulher. E aí a mulher resiste. E aí os psicanalistas ensinam, né, que quando a palavra não é suficiente, a violência comparece. A violência comparece, essa resistência. Quando a mulher diz, não quero, como assim? Você não tem o direito de escolha, você não tem o direito de me recusar, você não tem o direito de dizer não para mim, eu sou homem. Se você não tem direito de dizer não para mim e você diz, eu vou fazer os meus direitos de homem prevalecerem. E se você não for minha propriedade, você não será propriedade de ninguém. E aí a gente acaba tendo situações horrorosas, como a gente acompanha todos os dias, como a CBN vem trazendo de vez em quando. Infelizmente, nessas situações, a gente precisa parar com isso, Fernanda. A gente precisa entender que somos iguais. A Constituição de 88 veio preconizar essa igualdade e a gente tem que trazer essa igualdade para a cultura. Nós não temos o direito de tratar mulheres como algo inferior, como uma propriedade, como um objeto. As mulheres são coisas maravilhosas, são presentes divinos, habitam a face da terra, e sabe, a gente precisa repensar. A masculinidade como um todo precisa ser repensada. Essa masculinidade frágil, que não resiste ao não e que não tem a inteligência de oferecer um contraponto na base do diálogo, das palavras, isso é algo que a gente precisa banir da nossa cultura, Fernanda. E aí a gente vê situações como essa, onde provavelmente o crime é decorrente de uma negativa, né, da moça de continuar um relacionamento. Oh, meu Deus, ela não quer um relacionamento, que vá para outro canto. Tem tanta gente aí no mundo, é provável que esse rapaz, até se foi o caso, né, que pela própria posição que ele ocupava na sociedade, uma pessoa com uma boa profissão, boa aparência, pudesse ter uma outra companheira, alguém que compatibilizasse com ele os sentimentos, a forma de pensar, enfim, mas não, é uma insistência mais cultural do que afetiva, até porque não tem afetividade que justifique um homicídio, né? Eu não sei se já me alonguei demais, Fernando, peço até desculpa aos ouvintes pelo desabafo, mas é porque essas questões realmente me incomodam muito, muito mesmo. Isidoro, eu acho importantíssima essa sua análise, até por fato de você ser homem, né? E enxergar essa masculinidade ainda perversiva. Fernanda, veja bem, sou homem.
Você me ouve, Fernando? Sim, eu te ouço. Tá, eu sou homem, mas sou filho de uma mulher. Sou filho de uma mulher. Eu tenho tias extraordinárias. Eu tenho filhas. E aí eu fico pensando, será que eu quero que alguém trate as minhas filhas como esses homens? Será que eu quero que alguém trate as minhas filhas como objeto, como propriedade, como soberano? Por que eu ia querer isso para quem eu amo? Por que eu ia querer isso para as minhas amigas, para as pessoas que convivem comigo, com as advogadas de família maravilhosas com quem a gente lida no dia a dia? E eu não preciso nem de falar com o mulherão que eu tenho, que me ensina a cada dia essa noção de respeito ao ser humano e respeito à mulher. Se a gente professa amor às mulheres, Fernanda, com todo respeito, você pode gostar muito do seu aparelho celular. Ele pode ser ótimo, mas você não ama o seu aparelho celular. Tanto assim que quando ele estraga, você vai e compra outro. Né? É um objeto. Então, assim, a gente não ama os objetos. A gente pode ter um apego, pode gostar muito, sente até falta em alguns casos. Aquele carro que você vendeu, nossa, aquele Corolla 95 que eu tinha, aquilo que era carro. Sim, mas eu já estou com outro carro andando e a vida é assim. Agora, não é um objeto. É uma pessoa, é um ser humano, é um ser que deseja, é um ser que também quer carinho, é um ser que também quer se expressar, quer dizer para você como sente. Pensa que mundo horrível, um mundo que a mulher não pode chegar para o marido e dizer, olha, eu não me sinto bem quando você faz isso ou faz aquilo. Quer dizer, a pessoa não tem o direito de dizer, não, então eu vou te dar um tiro porque eu sou perfeito pelo simples fato de ser homem. Sim, Fernanda, sou homem, às vezes me envergonho até disso, tá? Quando eu vejo esse tipo de situação, homens que não sustentam a própria masculinidade, então a masculinidade frágil, que precisa dominar para se sentir homem, pelo amor de Deus, precisa repensar essa masculinidade. É isso, Zedu. Te agradeço, viu, pela participação e até segunda que vem. Se Deus quiser, estaremos aqui, espero que com notícias melhores.